módulo de relacionamento interpessoal. O objetivo do mesmo é conscientizar profissionais em diversas áreas de atuação no relacionamento direto com seus clientes, e mais precisamente nesse caso, de transportes, que requer, além de um bom atendimento, muita concentração do condutor ao volante. Não é isso? O relacionamento interpessoal significa uma relação entre duas ou mais pessoas. É um tipo de relacionamento que é marcado pelo contexto onde ser está inserido, seja no contexto familiar, escolar, profissional ou em comunidade. O relacionamento interpessoal existe nas mais diversas áreas do nosso convívio cotidiano, não é isso? Mais precisamente, não é isso? Aqui nós estamos exemplificando o contexto familiar, não é isso? Escolar, profissional e na comunidade onde nós moramos, não é isso? Nisso nós praticamos o relacionamento interpessoal, ok? O seu contato com os colegas de trabalho, não é isso? Com as pessoas nas quais você está conduzindo, você está usando de relacionamento interpessoal com essas pessoas. Aspectos do comportamento. É muito importante que o profissional se conscientize da necessidade de se comportar de forma educada, tratando ainda os diferentes usuários desse transporte com cortesia e mantendo sempre uma atitude segura e precisa na condução veicular. Os passageiros pagam para adquirir e desfrutar de um serviço e o fornecedor precisa aprimorar cada vez mais a qualidade desse serviço, com a finalidade de conquistar a preferência dos usuários. Lembre-se que você está vendendo o seu serviço, não é isso? Está representando o serviço da sua empresa, se for o caso, não é isso? Por isso, se faz necessário o aprimoramento, não é isso? Qualificar o serviço para que o usuário, não é isso? Volte mais vezes. Emergência com passageiros. Como agir em alguns casos? Discussões entre usuários, condutor ou cobrador. Qual é a atitude? O condutor do coletivo não deve tomar partido das partes envolvidas, focando sua atenção no trânsito. Se possível e se for necessário, parar o veículo para que a situação seja sanada. Pessoas alcoolizadas perturbando a ordem dentro do coletivo. Não tome atitude agressiva contra uma pessoa nesse estado, ok? Qualquer tipo, não é isso? Seja a pessoa alcoolizada ou até por outros motivos, não é isso? O revide nunca é adequado para a situação, ok? Continuando, em emergência com passageiros, assalto dentro do coletivo. Nunca reaja, ok? Nunca reaja. Não é a melhor alternativa em nenhum momento. Acidentes ou problemas com passageiros dentro do coletivo. Manter sempre a calma, evite o início de pânico entre os passageiros. A função do condutor é tentar acalmar os ânimos, tentar acalmar as pessoas e buscar os procedimentos necessários em seguida, ok? Não é diferente também no caso do assalto, não é isso? Não reagir, ok? Aconselhar também aos
passageiros a não reagirem também, ok? Quando finalizar não é isso? Quando estiver livre do acontecido, procurar a delegacia mais próxima e efetuar o boletim de ocorrência, não é isso? Condutor e passageiros que porventura se sentirem prejudicados. Durante o embarque, o condutor deve estar sempre atento durante o embarque e desembarque dos passageiros. Para evitar possíveis acidentes, o condutor deverá tomar as seguintes precauções no caso do embarque e desembarque: reduzir a velocidade, parar nos locais apropriados, fechar a porta do coletivo, cuidado com idosos e deficientes, redobrar a atenção, não é isso? Principalmente com idosos, deficientes e crianças. Comportamento solidário. O trânsito reflete de forma negativa o atual estilo de vida do homem, não é isso? O trânsito não é diferente. Hoje em dia as pessoas têm um pavio muito curto, discutem à toa, se estressam à toa. No trânsito não é diferente. A falta de tempo, o excesso de compromisso, aliados aos constantes congestionamentos, tem sido a causa de muitos acidentes de trânsito. Devemos mudar esse quadro. No trânsito devemos ser sempre solidários, ok? Respeitar a faixa de pedestre é uma atitude solidária. Não revidar provocações, zelar pela segurança dos passageiros sempre, facilitar as ultrapassagens de outros, respeitar as pessoas no trânsito. Relação com outros atores do processo de circulação. Respeitar as normas de circulação e conduta. Em ordem decrescente. Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres, pela segurança dos pedestres, ok? Como já falamos em outras oportunidades, não é isso? Em outros módulos também nós batemos bastante nessa tecla. Lembre-se, no trânsito, o maior sempre é responsável pelo menor. No trânsito, nós praticamos também o relacionamento interpessoal, ok? É bom lembrar que as bicicletas e os pedestres merecem atenção especial. Os ciclistas devem transitar pelas ciclovias ou ciclofaixas, ou, na inexistência destas, do lado direito da via junto ao meio-fio, no mesmo sentido de fluxo dos veículos, com preferência sobre eles. Já os pedestres devem atravessar as vias nas faixas ou passarelas, sempre mantendo preferência sobre eles. Lembre-se, ok? No trânsito, o maior é responsável pelo menor. No caso dos ciclistas, manter a preferência sobre eles, bem como no caso dos pedestres, ok? O pedestre e o ciclista vão ter a preferência. Tenha muito cuidado ao se aproximar de tais agentes do trânsito, tá ok? Pedestres, ciclistas, motociclistas e assim por diante. Respeito às normas estabelecidas para a segurança no trânsito. Ao falarmos em leis de trânsito, estamos falando em responsabilidade, mudança de comportamento e educação, sobretudo em cidadania. O objetivo do Código de Trânsito Brasileiro é basicamente transformar o trânsito em algo mais humano e civilizado, ok? Civilizado. O objetivo do Código de Trânsito Brasileiro é tornar o trânsito mais civilizado, ok? Manter sempre responsabilidade, comportamento e muita educação, ok?
exerça a sua cidadania. Respeitar as leis de trânsito é uma questão de consciência. Respeitar o direito dos outros é uma questão de educação. Saber dos seus direitos e deveres. A segurança no trânsito começa pelo preparo dos condutores. Você está preparado? Bem, vamos lá. Aqui nos respeito às normas estabelecidas para a segurança no trânsito, temos aqui quatro exemplos de como nós podemos melhorar o comportamento no trânsito, né? Isso tornar o trânsito mais educado, mais cidadão. O respeitar as leis de trânsito é uma questão de consciência. Nós temos que ter essa consciência que devemos respeitar. Respeitar o direito dos outros é uma questão de educação. Seja educado também no trânsito. Saber sempre dos seus direitos e principalmente dos seus deveres. A segurança no trânsito começa sempre pelo preparo dos condutores. Agentes de fiscalização de trânsito. Os agentes de trânsito são prestadores de serviço da administração pública, com competência para aplicação de multas de trânsito e demais assuntos referentes ao tráfego em geral. Esses agentes podem ser federais, estaduais ou municipais, em caso de cidades que têm o trânsito municipalizado. Os principais agentes de trânsito são: nível federal, temos a Polícia Rodoviária Federal, a famosa PRF. Nível estadual, temos Polícia Militar, não é isso? Ou a Polícia Rodoviária Estadual. Nível de município, onde o trânsito for municipalizado, ok? São responsáveis pela fiscalização Polícia Militar, não é isso? E os agentes de trânsito daquele município, não é isso? Prestadores de serviço daquele município. Os agentes de trânsito têm o dever de agir sempre dentro dos princípios da legalidade, agir com honestidade. Pessoas portadoras de necessidades especiais. Para prestar bom atendimento aos usuários do serviço de transporte coletivo, é necessário, em primeiro lugar, ter consciência de que há uma grande diversidade de características físicas e psicológicas entre os passageiros. Isso é uma obrigação, uma conduta ética do condutor, não é isso? Respeitar as necessidades especiais dos passageiros. Portanto, é necessária a percepção por parte do condutor para identificar pessoas com o perfil dessas pessoas, como, por exemplo, pessoas cegas, né? Isso necessitam de um atendimento especial. O surdo também e o excepcional são exemplos de pessoas que necessitam de um tratamento diferenciado, não é isso? No coletivo também não é diferente, certo? Deve-se tratar as pessoas, pessoas com deficiências com um tratamento especial. Jamais utilizar termos depreciativos como, por exemplo, chamar a pessoa de deficiente, aleijado, inválido, retardado, defeituoso, entre outros, são termos que nunca, jamais devem ser usados para tratar pessoas dentro do coletivo e em demais situações do cotidiano. Jamais tratar pessoas com deficiência por termos parecidos como esse. Ok? Pergunta o nome da pessoa, ou qual é o nome do senhor ou senhora, não é isso? E assim trata a pessoa pelo nome com educação. Ou então, tratando de senhor ou senhora, não é isso? Evita usar de termos pejorativos.
comunicação. O que é comunicação? Comunicação é o processo que consiste em transmitir e receber uma mensagem com a finalidade de afetar o comportamento das pessoas. As formas que ajudam a comunicar-se bem são ter clareza ao se comunicar, ser objetivo, usar um bom tom de voz e também saber ouvir, ok? No processo de comunicação, saber ouvir também é muito importante. Tipos de comunicação. Nós temos a comunicação verbal, ela sendo escrita ou falada. A comunicação verbal, ela se faz tanto de forma falada como escrita. A não verbal, através de gestos, movimentos, imagens e símbolos. Esse é o tipo de comunicação não verbal. Gestos, movimentos, imagens e símbolos. Ok, pessoal? Tá tranquilo aí? Tá ficando claro sobre comunicação? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Facilidades na comunicação interpessoal. Alguns procedimentos são essenciais para facilitar o processo de comunicação. Estar disposto a ouvir também Alguns procedimentos são essenciais para facilitar o processo de comunicação. Estar disposto a ouvir e também ajudar podem fazer toda a diferença. No processo de comunicação, estar disposto a ouvir e ajudar faz toda a diferença. Tratar as pessoas pelo nome, olhar para as pessoas quando fala, ouvir com todos os sentidos, não é isso? Colocar-se no lugar do outro, evitar preconceitos, inspirar confiança, passar confiança para outra pessoa. São facilitadores da comunicação interpessoal. Características e faixas etárias dos usuários. Saiba como agir em relação às pessoas que necessitam de atenção e atendimento especial do condutor. Pessoas obesas, por exemplo. Se não apresentar condições de entrar no veículo sozinho, é necessário ajudá-lo, ok? Pessoas com qualquer tipo de deficiência. Não expor a deficiência da pessoa, de forma que ela fique constrangida. Nunca constranger o passageiro, nunca constranger o cliente, ok? Pessoas idosas. Ter paciência para estabelecimento das informações pedidas. Auxilie o cliente quando solicitado, no embarque e desembarque. Não só na questão do idoso, tá certo? Mas também com pessoas com deficiências, pessoas obesas, é necessário ter bastante atenção, né? Isso, e também paciência, respeitar as limitações das pessoas. Isso é relacionamento interpessoal, é respeitar, ok? A pessoa, é respeitar a vida. Características e faixas etárias dos usuários. Continuando. Pessoas gestantes. Não é isso? Auxiliares para entrar e sair do veículo. Se necessário, dependendo do mês de gestação, as grávidas não devem passar pela roleta. O usuário paga a passagem, o cobrador gira a roleta e a gestante desce pela porta da frente. Ok? Crianças. Auxiliá-las na entrada e saída do veículo. Se necessário, redobrar a atenção e a paciência. Lembre-se, todos nós somos usuários e consumidores. Como usuários dos serviços de transporte, estamos cada vez mais exigentes, ok? Que adianta? Quando você está sendo usuário, você é exigente. Mas quando você quer está prestando serviço, você não quer ser eficiente, não é isso?
temos que ter bastante coerência também na vida profissional, ok? Se somos exigentes, também devemos ser coerentes, devemos prestar um bom atendimento também. Ética no contexto das relações interpessoais. O contexto das relações interpessoais e sociais, o agir ético se caracteriza pelas observações dos valores morais que indicam um comportamento correto e adequado por parte do indivíduo em relação aos outros membros do grupo social a que pertence. Devemos tomar bastante cuidado nas relações éticas, principalmente em alguns ambientes, por exemplo, no trabalho, não é isso? Em casa, na escola, na roda de amigos, não é isso? Devemos ser bastante éticos em nossas relações em todos os ambientes. Não se deixar levar pelos vícios antiéticos em qualquer situação. Geralmente, no ambiente de trabalho, não é isso? Alguns funcionários se deixam levar pelos vícios antiéticos. É função, obrigação do condutor consciente, não é isso? Evitar tais procedimentos. Se tem alguém insatisfeito, deixa ele com a insatisfação dele, tá ok? Use de um bom relacionamento interpessoal, tentando conscientizar o seu colega de trabalho, ok? Vícios antiéticos é falar mal do trabalho, falar mal do veículo em que está conduzindo, por exemplo, não é isso? Falar com os clientes acontecidos que acontecem dentro do ambiente da empresa, não é isso? Isso é vício antiético. Evitar, tá ok? Devemos ser éticos. Evitar procedimentos antiéticos no ambiente de trabalho. Em qualquer que seja, no trabalho, em casa, na escola ou na roda de amigos. Comunicação. Todo o processo de comunicação, verbal e não verbal, escrita, possui a seguinte estrutura. O processo de comunicação, verbal, não verbal ou escrita, possui sempre essa estrutura. Possui a mensagem, que é aquilo que nós queremos passar a outra pessoa. Tem o canal ou meio, por exemplo, que você vai utilizar para passar a mensagem. Por exemplo, o e-mail é um canal ou um meio de passar uma mensagem. O telefone também, ok? É um canal ou meio de passar a mensagem. Emissor é a pessoa, no caso é você que está enviando a mensagem. Receptor é a pessoa que vai receber a mensagem. O contexto é o assunto no qual a mensagem vai ser inserida, ok? Por exemplo, no contexto familiar, por exemplo, é um contexto de trabalho, se a mensagem vai ser enviada no contexto do trabalho, ok? Toda estrutura da comunicação verbal, não verbal ou escrita possui essa estrutura: mensagem, canal ou meio, emissor, receptor e o contexto. Ruídos da comunicação. Os ruídos da comunicação são as falhas de comunicação, ok? Que são chamadas de ruídos ou barreiras. A comunicação deve ser feita de forma clara e objetiva. A comunicação também, quando é levada de pessoa a pessoa, por exemplo, se você enviou uma mensagem, um comunicado, quer enviar para determinada pessoa e essa mensagem passou por várias pessoas, tá ok? É danado para acontecer o ruído da comunicação. A comunicação nunca vai chegar lá do jeito que você quis passar, tá ok?
Isso é um exemplo de ruído da comunicação. São as falhas de comunicação, tá ok? Que são denominadas assim, tá ok? E ruídos da comunicação. Para isso, é necessário ter bastante clareza e tentar passar a mensagem direto para o receptor final, para que não aconteçam ruídos da comunicação. E nessa comunicação deve ser bem clara e objetiva. Aspectos da comunicação interpessoal. Se dá por meio de formas de relacionamento, mesmo que momentâneos e situacionais. Há relacionamento interpessoal quando se sinaliza para algo com um olhar, um gesto, uma palavra, ao se sentar ou se atender um cliente, se consultar um colega de trabalho ou quando se fala com a família ao telefone. Aspectos da comunicação interpessoal, ok? O relacionamento interpessoal, é isso? Se sinaliza, por exemplo, por um olhar, já é um aspecto de uma comunicação interpessoal. Um gesto, um ok, é um aspecto de comunicação interpessoal. Uma palavra, é isso? Atender um cliente, consultar um colega de trabalho ou falar com a família, seja por telefone, não é isso? Ou pessoalmente, são aspectos da comunicação interpessoal. Como falamos agora há pouco, um olhar já é um aspecto de comunicação interpessoal. Cuidado no atendimento ao cliente. Existem alguns fatores que interferem no sucesso de um atendimento pessoal. Fica ligado nisso. Muito cuidado no atendimento ao cliente, pois existem fatores que interferem, atrapalham no sucesso do atendimento interpessoal, ok? Apresentação pessoal. Você deve se apresentar de forma bacana, não é isso? Bem vestido, uniforme limpo, não é isso? Com o uniforme da empresa sempre, ok? Apresentação pessoal, ser educado, uniforme limpo, ok? Bem passado, certo? Isso é uma boa apresentação pessoal. Higiene do ambiente, manter o ambiente sempre limpo, ok? Agilidade no atendimento, não é pressa, é agilidade. Pressa é uma coisa, agilidade é outra. Agilidade é quando atendemos de forma rápida e eficiente. A pressa geralmente provoca o erro. Ter sempre uma solução para o cliente, ok? Nunca deixar o cliente sem uma resposta, certo? Sempre ter uma solução adequada e eficaz para dar para o cliente, não é isso? Mantendo a apresentação pessoal de forma adequada, uma boa higiene do ambiente, agilidade no atendimento e sempre uma solução para o cliente, geralmente haverá sucesso no atendimento pessoal. Gerenciando conflito junto aos clientes. Os conflitos que porventura venham a ocorrer com clientes no dia a dia exigem esforços e atenção redobrados dos profissionais envolvidos no sentido de sanar ou reparar a insatisfação do cliente. Nunca deixar um cliente sem resposta, ok? Por mais que você entenda ou ache que o cliente esteja exagerando no procedimento, na cobrança, ok? Deve-se redobrar a atenção, ok? Do profissional, ok? Para procurar sanar ou reparar a insatisfação do cliente.
ok? O que quer o cliente irritado? Um cliente irritado, o que ele quer? Em primeiro lugar, ser levado a sério e tratado com respeito, ok? Como falamos agora há pouco, se, por mais que você entenda que o cliente está exagerando na cobrança, não é isso? Está irritado à toa, ok? Lembre-se que o que ele quer, em primeiro lugar, é ser levado a sério e tratado com respeito. A partir do momento que você tomar essas atitudes, levar ele a sério e tratá-lo com respeito, não é isso? A coisa tende a se converter para uma satisfação ao final do atendimento, certo? O que pode irritar um cliente? Prometer e não cumprir. Se você, por exemplo, se nós não temos a resposta de imediato, a situação de imediato, não é isso? Nós vamos pedir que o cliente aguarde um tempo, um momento, não é isso? Ou dias, né? Ou horas, dependendo da situação, para sanar a situação, não é isso? Prometeu, tem que cumprir, não é isso? Outra coisa que deixa o cliente irritado, quando ele é tratado com indiferença, não é isso? Devemos tratar o cliente com maior respeito possível. Não dá retorno ao questionamento do cliente, ok? Por exemplo, se você prometeu não conseguiu cumprir dentro do prazo, não é isso? Outra coisa que deixa o cliente mais irritado ainda é o não retorno ao questionamento dele.